senhor disse que são 3 folhas. Não é que nem ontem, né? Isso aqui é 4 folhas. E a outra era ontem, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 folhas outras. Tá, vamos lá. Bom, muito bem, meus irmãos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Vamos continuar estudando o tema Apocalipse. E agora vamos entrar naquela parte, ó, as coisas que vão acontecer. As coisas que vão acontecer. Apocalipse. Ó, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, o assunto é o panorama. O assunto e o panorama mudam drasticamente. Do capítulo 1 ao 3, os cenários são as igrejas cristãs da Ásia Menor. Agora é predominantemente o céu. A visão do trono de Deus. Apocalipse 4:2. Fui arrebatado em espírito. O arrebatamento de João é um tipo de arrebatamento da igreja. O livro do Apocalipse nos transporta das lutas e dificuldades das igrejas locais para o trono de Deus, que é um emblema da soberania universal e presença de Deus. Podemos chamar o livro do Apocalipse de o livro do trono. Sua grandeza vai além de qualquer descrição. O Senhor é descrito em meio a um cenário impressionante de adoração, como o soberano do céu e da terra. Deus está rodeado por uma corte celestial. Sua soberania sobre a criação é exercida no panorama da história. No panorama da história. Então, a sua soberania sobre a criação é exercida no panorama da história. Muito bem. Água. Os seres diante do trono. 24 anciões. Provavelmente esses anciões representam os santos de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Os 12 nomes das 12 tribos de Israel e os nomes dos 12 apóstolos estarão escritos na Nova Jerusalém. 4 seres viventes. Isso aqui são coisas que João viu, tá? João viu. Aí a gente está dando uma descrição aqui do que é. Os 4 seres viventes. O teólogo pentecostal Orlando Boyer entendia que as descrições dos seres viventes correspondiam às ênfases próprias dos 4 evangelhos. Outros comentaristas veem esses 4 seres uma descrição de querubins, que está no livro de Ezequiel 10:20, ou de serafins. Ezequiel foi um profeta que também teve visão do fim dos tempos, tá? E eu li lá, e ele fala sobre os querubins. Ó, os capítulos 4 e 5 retratam o Senhor Jesus em seu trono de glória, dirigindo todas as coisas. Este mundo está sob o controle de Cristo. Somente o Cordeiro de Deus podia abrir o livro e desatar os 7 selos, porque ele ofereceu um perfeito sacrifício. Cristo venceu todas as forças das trevas ao morrer na cruz. Cristo é o Senhor da história. A visão dos 7 selos. O capítulo 6 de Apocalipse
inaugura a série de julgamentos divinos. Os 7 selos são chamados pelos estudiosos de cenário histórico do sofrimento. O primeiro selo. Ao abrir o primeiro selo, sai um cavalo branco, que a maior parte dos intérpretes da escola futurista vê como a manifestação da besta. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, olha só, enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, o anticristo não se manifestará. Sim, fica à vontade. Então aqui mais uma palavra de tranquilidade para nós, né? Enquanto nós estiver aqui na terra, a igreja de Cristo real, essas coisas não vão acontecer. E o anticristo não vai se manifestar, nem o mal vai vir. Pelo menos não desta forma apocalíptica, né? O segundo selo, a paz tirada da terra. O segundo selo, a paz tirada da terra. Surge um cavalo vermelho que possivelmente representa a morte pela guerra e pelas armas. O terceiro selo, miséria sem precedentes. Um cavalo preto que representa fome avassaladora. A esse cavaleiro compete a missão de espalhar a fome durante a grande tribulação. O quarto selo. A morte e o inferno são representados no cavalo amarelo. Um dos piores horrores da grande tribulação será a morte numa escala nunca vista. O quinto selo. Visão dos salvos durante a grande tribulação. Um detalhe que faz a diferença para o intérprete é que os selos são abertos pelo Cordeiro após a igreja ter sido arrebatada. Então é depois que a igreja for arrebatada, essas coisas vão acontecer. As almas desses salvos clamam por justiça. Não, as almas desses salvos clamam por vingança diante do trono, diante do altar de Deus. O sexto selo. Deus responde ao clamor dos mártires da grande tribulação. Logo, antes da manifestação de Cristo, o céu se recolherá. Apocalipse 6:14. O sol escurecerá e a lua ficará como sangue e as estrelas cairão do firmamento. Aqui fala sobre os 144 mil selados. Entre a abertura do sexto e do sétimo selo, Deus... Oi? Os 144 mil selados. Entre a abertura do sexto e sétimo selo, Deus garantiu a proteção aos seus dos juízos destrutivos da sua justa ira, uma vez que a igreja já estaria arrebatada. Pessoal, que maravilha, né? Então a igreja já vai estar no céu quando essas coisas começarem a acontecer. Uma vez que a igreja já estaria arrebatada. Quem seriam os selados? Já que a igreja já foi arrebatada, quem seriam 144 mil selados, né? Os intérpretes dispensionalistas veem esses 144 mil como o remanescente judaico, que reconhece em Cristo o seu Messias. Remanescente, o que sobra, né? O remanescente judaico que reconhece em Cristo o seu Messias. E esses judeus messiânicos
A esses judeus messiânicos caberá a missão de anunciar a palavra de Deus neste nefasto período. Então, esses vão ter o compromisso de pregar a palavra dentro daquela situação difícil que vai estar, né, no Apocalipse. Sétimo selo. Quando o sétimo selo é aberto, são revelados os juízos das trombetas. A visão das 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas relatam juízos parciais de Deus, que são lançados sobre a flora, os mares, a água potável e a luz celeste. As últimas trombetas têm referência aos juízos contra a raça humana. A primeira trombeta. Fogo, saraiva e sangue devastam a terça parte da vegetação mundial, incluindo árvores frutíferas e produção agrícola. A segunda trombeta. Um monte em chamas é lançado no mar e mata a terça parte dos seres aquáticos, tornando-se em sangue a terça parte do mar. Essa trombeta nos faz lembrar as pragas do Egito, entre elas, aquela que tornou em sangue as águas do Nilo. Muito bem. Uma coisa que eu gosto de enfatizar é que o Apocalipse, esse sofrimento vai ser depois que a igreja subir. Então quem crê em Deus vai ser salvo antes disso, né? Não vai passar por essa... Às vezes as pessoas se assustam com o Apocalipse, né? Assim, o que é isso? Vai acontecer e tal. Mas quem crê em Jesus, quem for, já vai subir antes. Não vai passar por esse sofrimento aqui. A terceira trombeta. Uma estrela em chamas cai sobre as fontes das águas doce, que ficam envenenadas e matam grande parte da humanidade. A quarta trombeta. Trevas sobre a face da terra. A terça parte do sol, da lua e das estrelas escurecem. Essa trombeta nos lembra a 9ª praga enviada contra o Egito. A quinta trombeta. Uma estrela cai do céu. Estudiosos não chegaram a um consenso, mas provavelmente refira-se a Satanás. Tendo a chave do abismo, abriu o poço e de lá subiram gafanhotos que receberam o mesmo poder dos escorpiões. Não devemos pensar que são gafanhotos literais, mas sim uma invasão demoníaca para torturar todos os que se esqueceram de Deus. Sua aparência releva a depravação do seu espírito, pois são corruptos e degenerados. A sexta trombeta. Outra praga na qual anjos destruidores fazem perecer uma terça parte da humanidade. Esses anjos desta passagem referem-se aos anjos caídos, ou seja, demônios. Mesmo diante deste quadro aterrorizador, os demônios não agem autonomamente. Ao contrário, não têm qualquer poder para libertarem-se e realizar sua obra malévola. Eles são controlados por Deus, realizando seus atos malignos apenas dentro dos limites que Deus especificou. Aqui em Apocalipse conta que os demônios tinham, vamos dizer assim, autorização para ferir as pessoas, mas não podiam matar as pessoas. As pessoas eles iam tentar assim, destruir as pessoas que não quisessem, vamos supor, tu quer aceitar Jesus. Aí o demônio vai torturando, não, nega. E as pessoas não podiam negar. Quem negasse, depois no final dos tempos ia para o inferno, né? Então eles tinham o poder de torturar as pessoas, mas não de matar. 2 eventos parentéticos. João e o livrinho.
Neste interlúdio profético, João recebe ordem de comer um livrinho doce como mel em sua boca, mas amargo em seu estômago. Aqui está profetizando o fim do ministério de Deus a respeito da nação de Israel. O reino de Deus está estabelecido, mas não sem amargura para aqueles que rejeitaram a Deus. As duas testemunhas. Essas duas testemunhas são identificadas pelos intérpretes como Elias e Enoque, ou como Elias e Moisés. Porém, diz Scofield, as Escrituras não identificam diretamente essas duas testemunhas. Seu poder será como de Moisés e Elias. Moisés lançou as pragas no Egito e Elias derrotou os profetas de Baal. Esses mesmos apareceram ao lado do Senhor Jesus na transfiguração. Você lembra quando Jesus foi um lugar deserto lá para orar e levou Pedro, Tiago e João, né? E apareceu uma luz forte e esses dois aqui, ó, Moisés e Elias. Agora no final dos tempos eles vão voltar. Ó. Eles pregarão a mensagem. Eles vão voltar para pregar a mensagem, que será acompanhada por sinais e prodígios. Vão fazer grandes milagres, né? Para ver se convence mais gente a se salvar. Olha o que acontece com eles. A besta os matará e deixará seus corpos em exibição para o mundo ver. Então Deus os ressuscitará e levará seus corpos para o céu. A sétima trombeta. Anunciada a chegada do reino, quando os reinos deste mundo se tornarão reino do Senhor. E isso marca o final da grande tribulação. As 7 taças da ira de Deus vêm na sequência e tem seu clímax na manifestação do Senhor Jesus. A visão da mulher e o dragão e a besta. Outra importantíssima divisão do livro do Apocalipse é o Apocalipse começa no capítulo 12. O apóstolo João abre novo parênteses para explicar o motivo do ódio que Satanás nutre contra os santos de Deus. A mulher e o seu filho. A mulher, neste capítulo, é uma referência a Israel. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E o nascimento do seu filho varão, que regenera as nações com vara de ferro, o Senhor Jesus Cristo. O dragão, vamos ver o que fala sobre. É uma figura de Satanás, o dragão. Possui 7 cabeças e 10 chifres. Isto é, respectivamente, tem muita sabedoria e poder para ferir e destruir. As diademas falam do seu poder temporário para reinar sobre o mundo. Sobre o dragão é dito que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando este nascesse. Essa passagem refere-se provavelmente à rebelião de Satanás no passado. Estando correta esta interpretação, 1/3 dos anjos de Deus seguiram a Satanás, sendo expulsos do céu.
com o Deus deste século. Irado contra a mulher, o dragão a persegue sem trégua e ela esconde-se no deserto, lugar preparado por Deus, onde por ele sustentada por 1260 dias. Guerra no céu. Ó. Alguns teólogos veem essa passagem como uma referência à antiga rebelião luciferiana, quando o querubim ungido tornou-se Satanás. Outros entendem que essa guerra ocorrerá no período do arrebatamento do Filho ao trono de Deus. A besta que emerge do mar, o falso Messias. Um personagem impressionante é a besta de 10 chifres e 7 cabeças que emerge do mar. Esse é um retrato profético do anticristo. Assim como Cristo encarnou-se para revelar-nos ao Pai, o anticristo virá para revelar Satanás. Será um governante com poder recebido diretamente do maligno. Seu poder durará apenas 42 meses. Ele e sua imagem serão adorados. Terá poderio bélico supremo na terra. Perseguirá e matará os crentes que se converteram após o arrebatamento. Então, após o arrebatamento, vai ter crentes que vão se converter, viu? Ó, esse cara terá poder bélico na terra, perseguirá e matará os crentes que se converteram após o arrebatamento. A besta que subiu da terra, o falso profeta. Aliada ao dragão e à primeira besta, o que vemos é uma tríade satânica. O objetivo desta besta é levar a humanidade a adorar o anticristo. Esse falso profeta recebe poder para realizar prodígios e enganar multidões. Seu maior milagre será o de dar vida à imagem do anticristo, o que vai dividir a humanidade entre adoradores da besta e os que adoraram a Cristo. Todos os que se curvarem diante da besta terão de receber a sua marca. Sem esta marca, as pessoas não poderão comprar ou vender qualquer coisa. Esse é o número do homem, o número 666. Bom, terminou a leitura? Agora vamos aos exercícios de fixação. Vamos lá. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver. Questão 1. O objetivo do falso profeta é levar a humanidade a adorar o anticristo? Questão 1, V, verdadeira. Questão 2. A 7ª trombeta anuncia a chegada do rei? A questão 2 é V, verdadeira. A 7ª trombeta anuncia a chegada do rei. Então, questão 2, verdadeira. Questão 3. O serafim ungido tornou-se Satanás? A questão 3 é falsa, tá? Porque não foi o serafim ungido que tornou-se Satanás, foi o querubim ungido, tá? Então, não foi o serafim, mas querubim ungido tornou-se Satanás. Questão 4. O arrebatamento de João
é um tipo de arrebatamento da igreja? V, verdadeira. 4V, verdadeira. Todos os que se curvarem diante da besta terão de receber sua marca? V, verdadeira. A quinta, V, verdadeira. Sublinhe a resposta correta. Primeira, os 24 anciões ou seres viventes representam os santos de Deus, do Antigo ou do Novo Testamento? Eu vou ler de novo. Ó. Os 24 anciões ou seres viventes representam os santos de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Aqui são os 24 anciões, tá? Os 24 anciões representam os santos do Antigo e do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Tá? Os 12 tribos de Israel, o Antigo Testamento, e do Novo Testamento, os 12 apóstolos de Cristo. Então, questão 2. Podemos chamar o livro do Apocalipse de o livro das lágrimas ou o livro do trono? Livro do trono. Então, sublinhe aqui, livro do trono. E na questão 1, sublinhe 24 anciões. Quem está com o livro aí. Ó, questão 3. São chamados cenário histórico de sofrimento os 7 selos ou as 7 taças da ira? São chamados cenário histórico do sofrimento os 7 selos ou as 7 taças da ira? Isso mesmo, os 7 selos. Parabéns. Então, sublinha aqui, quem está com o livro, os 7 selos na questão 3. Questão 4. A mulher, em Apocalipse 12, é uma referência à igreja ou a Israel? É verdade. Então, sublinhe quem está com o livro aí, Israel. A mulher, em Apocalipse 12, é uma referência à igreja ou a Israel? Sublinhe a palavra Israel. Questão 5, a última questão. As duas testemunhas são identificadas como Elias e Enoque ou como José e Isaías ou Elias e Moisés? Isso mesmo, parabéns. Então, na questão 5, sublinhe o nome Elias e Moisés. Bem, muito bem, terminou nossa aula. Deus abençoe a todos nós e até o próximo encontro. Amém.